Aleluias. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. A palavra diz que o nome de Jesus, ele perdoa pecados. E aqui, sem exceção, todos nós pecamos. A palavra diz que o homem, ele foi destituído da glória de Deus por causa do pecado. Todos pecaram. Mas nesse nome há poder. No nome de Jesus há poder. Nesse nome nós alcançamos o perdão. Alcançamos misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a estar em pé, em reverência à palavra do Senhor, que está no Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 1. Marcos, o capítulo 1. Marcos, capítulo 1. A partir do verso 29. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 29. Diz assim a palavra do Senhor. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E a febre a deixou. E servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estava ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque na verdade o Senhor é o nosso Deus. Deus que tem estado atento às necessidades do teu povo e daqueles que se colocam na condição de necessitados. Nós te louvamos por tudo, Senhor. E agora a tua palavra, Senhor, ela foi lida e fala conosco através da tua palavra. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar? Jesus, ele, independente de lugar, de situações, ele não muda. Jesus, ele é o mesmo.
palavra fala de uma cura. E isso para Jesus não tinha dificuldade nenhuma. Né? Curar era algo dele. Então ele não tinha dificuldade com isso, para curar as pessoas. Até mesmo aqueles que iam até a ele por uma curiosidade. Né? Chegavam, eram cansados. Né? Ele supria as necessidades. Quantos outros foram curados por Jesus? Até aqueles que foram curados, mas que também não permaneceu junto dele. E tem aqueles que foram curados e permaneceram, entenderam que eram necessitados, que somente aquela cura não foi suficiente para ele, queria algo mais. Nós lembramos aqui daquele homem, o leproso, quando estavam, né, em 10. Os 10 foram curados por Jesus, e somente um voltou para agradecer, para glorificar. E os outros foram para onde? Ninguém sabe, né? Mas foram curados. Recebeu de Jesus aquilo que eles queriam. Jesus no templo, o homem da mão ressecada, ele curou aquele homem. Restituiu a sua mão. Estava no templo, onde ninguém podia fazer nada e não fazia mesmo. A mulher que andava encurvada, há 18 anos, andando encurvada, e ninguém podia fazer nada. Mas Jesus fez. Jesus curou aquela mulher. Isso no templo, na sinagoga. O servo do centurião, que estava enfermo, ele rogou que Jesus o curasse, e Jesus o curou. O texto que nós lemos não é diferente. Fora da sinagoga, e Jesus havia acabado de sair da sinagoga. Jesus, quando ele sai da sinagoga, ele vai à casa de Simão, de Pedro, Simão Pedro, o discípulo de Jesus. E quando ele chega na casa de Simão, a palavra diz que ele encontra ali a sogra de Pedro deitada em uma cama. Sogra de Pedro estava deitada numa cama, enferma. Então, quando Jesus ele chega e vê a situação daquela mulher, então agora Simão, ele vai falar com Jesus o porquê daquela situação, né? O motivo dela estar ali. Irmãos, e eles falam que era uma febre, né? Ela foi acometida por uma febre. E, irmãos, e nós sabemos que a febre, ela é algo que não vai bem no corpo. Alguma coisa está errada.
E pode acontecer algo mais sério, se não for tratada. Uma infecção. Pode ser talvez uma sinusite ou algo pior, uma meningite. Pode ser algo bem pior. A febre estava indicando que não estava bem com ela. O corpo febril. A indisposição. Algo pior iria acontecer. Acho que é Lucas, que fala que ela estava com uma grande febre. Estava já bem avançada. E ela precisava de uma cura. Ela precisava de uma cura. Foi então, a palavra diz que Jesus cura aquela mulher. Tomou-a pela mão e levantou, e a febre a deixou, e assim ela podia servi-los. O simples toque de Jesus, um pegar de mãos, fez com que a febre a deixasse. Irmãos, há muitas pessoas que estão febrios, que está precisando de uma bênção do Senhor. Ela está caminhando para um abismo, caminhando muitas vezes para a sepultura, porque a morte. E só quem pode fazer algo é Jesus. Jesus pode curar. Assim como curou a sogra de Pedro. Ele pode fazer isso, porque Ele tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. Ele então cura aquela mulher. Então ela pôde então agora, ter disposição. Ela não tinha, estava indisposta. Mas quando ela recebe a bênção, quando ela recebe a cura, a palavra, ela se coloca de pé e logo vai então servir. Servir quem? Servir a Jesus e também aos que estavam ali. Quem estava lá? Simão, Simão e André, a casa era deles ali, com Tiago e João. Então ela agora serve eles. Irmãos, olha, bom é poder estar na presença de Jesus. Bom é poder ser alvo da misericórdia dEle, do poder de Jesus. E misericórdia, para Jesus, é dEle. Há misericórdia em Jesus. E nós somos alvos da misericórdia dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi só ela que foi curada? Não. Os textos que nós lemos, não foi só ela que foi curada. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E a palavra diz que toda a cidade se ajuntou à porta
Toda a cidade, então, foram ter com Jesus ali. Quando fala toda a cidade, né, quer dizer, todos aqueles na cidade, né, que se achavam com uma necessidade, com dificuldade, foi lá. E a palavra diz que curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Pessoas com enfermidade física e também com enfermidades espirituais. Ele curou. Ele curou, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos dizer que não é diferente, porque esse Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele realiza hoje, cura, e hoje Ele liberta também. Ele pode fazer isso hoje. Os irmãos notem que as pessoas foram até Ele, levaram as pessoas lá. Senhor, eu quero uma bênção. Senhor, eu quero ser alvo dessa misericórdia. Senhor, eu quero receber dessa bênção do Senhor. Abre o coração. Abre o coração. Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Eis aí o dia aceitável do Senhor, é hoje. Ele pode curar. Ele pode libertar. E o melhor de tudo é a salvação. Porque a salvação nós vamos entrar por ela, passar por ela, libertos. É libertos que nós vamos entrar pelos portais celestiais. Nós não vamos entrar para se libertar. É hoje. Eis aí o dia aceitável do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É hoje. Ele quer curar, libertar. Ele quer salvar. Bendito seja o nome do Senhor. Levantando-se de manhã muito cedo, estava ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali ele orava. Jesus, um homem de oração. Ele orava. Como igreja, como servos, nós temos o dever de orar. E a palavra diz de orar sempre, sem cessar. Ele nos ensina isso na sua palavra. Irmãos, e a palavra diz que quando ele expulsava, né, quando ele pregava e falava, o povo era liberto, era pela sua palavra. Era pela palavra. A palavra de Jesus, ela é poderosa, capaz de libertar e salvar o homem. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Palavra libertadora, salvadora. Toma posse dessa bênção. Senhor, eu preciso disso, eu quero essa bênção. Senhor, olha, transforma, muda a minha vida.
e o nome do Senhor assim será glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar o louvor? Glória.